Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Não se contente, então, em viver somente no raso, em passar o resto da sua vida somente no raso. Deus quer que estejamos em profundidade. Deus quer que acessemos aquilo que Ele reservou para nós em águas profundas. Nossa temática de hoje: não se contente em viver no raso. A vida abundante está em águas profundas. Vamos analisar juntos Ezequiel capítulo 47, a torrente das águas purificadoras. Permita-lhe ler 4 versículos das Sagradas Escrituras aqui dentro deste texto. Ezequiel capítulo 47, versículo 3 a seguir. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram águas profundas, águas que se deviam passar somente a nado, ribeiro pelo qual não se podia atravessar andando. Não se contente, então, em viver somente no raso, em passar o resto da sua vida somente no raso, sabendo que a vida abundante, a abundância de Deus, ela está em águas profundas. Observe que nós estamos aqui no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Está quase acabando o seu livro. Está quase acabando o seu ministério profético. Está quase acabando a sua vida nessa terra. E o profeta Ezequiel, homem que teve grandes visões, homem que entregou poderosas palavras proféticas, homem que viveu o sobrenatural de Deus, homem que recebeu de Deus autoridade sobrenatural para cumprir o seu chamado profético. Já no restinho do seu ministério, já no finalzinho da sua vida, aqui nessa terra, ele recebe do Senhor um desafio, ele recebe do Senhor uma visão: acessar águas profundas das quais ele nunca havia acessado, ter uma experiência sobrenatural com Deus, da qual ele nunca havia tido. Nem mesmo um grande profeta como o profeta Ezequiel pôde ficar sem experimentar as águas profundas, pois o desejo de Deus é que eu e você, pelo menos uma vez na vida, ainda que seja no restinho da nossa vida, venhamos sair do raso, venhamos sair do comum, venhamos sair do mínimo, venhamos sair do abaixo da média e acessar as profundezas daquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Nem mesmo, então, um grande profeta como o profeta Ezequiel pôde ficar sem ir às águas profundas, porque quanto maior o chamado, quanto maior o ministério, quanto maior a vocação, maior será a necessidade de uma profundidade, tanto para com Deus, para com as nossas vidas, ou uma profundidade naquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Deus quer que vivamos em profundidade. Deus quer que estejamos em profundidade. Deus quer que acessemos aquilo que Ele reservou para nós em águas profundas. Observando o texto que nós vemos que o profeta Ezequiel foi desafiado por Deus a acessar 4 níveis dentro de um rio, dentro de um riacho, dentro de um ribeiro. É interessante nós observarmos porque Ezequiel, ele não entrou em qualquer água, ele não entrou em qualquer represa, ele não entrou em qualquer rio. O rio que Deus destinou para que Ezequiel tivesse essa experiência, a Bíblia diz que ele era um rio que vivificava, ele era um rio que prosperava, ele era um rio que trazia mudanças, ele era um rio que trazia abundância, ele era um rio que trazia cura, ele era um rio que trazia transformação e era também um rio que fluía completamente o propósito de Deus, a vontade de Deus ali. E o que eu aprendo com isso? Se nós obedecermos ao Senhor, se nós atendermos o chamado do Senhor, se nós nos entregarmos ao Senhor nosso Deus e deixar com que Ele nos leve ao nível que Ele tem, ao propósito que Ele tem, à profundidade que Ele tem,
com certeza a nossa vida será vivificada, a nossa vida será prosperada, a nossa vida será mudada, haverá abundância, haverá cura, haverá transformação, o fluir de Deus vai começar em nossas vidas. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel, já no finalzinho do seu ministério, recebeu de Deus esta visão, recebeu de Deus este desafio de começar na medida mínima, de ir para a medida média, até chegar na medida máxima, onde ele mesmo disse, esse ribeiro é um ribeiro do qual não se dá para atravessar andando, não se dá para atravessar de pé. Eu só conseguirei atravessar ele se for a nado. Meus queridos irmãos, como o nosso Deus é tremendo, como o nosso Deus é extraordinário. Independente do que fizemos, independente do que temos, independente do que somos, ele tem uma medida maior, ele tem uma medida mais abundante, ele tem profundidade para as nossas vidas. Aí a Bíblia mesmo diz que o nosso Deus tirava a medida e fazia com que Ezequiel percorresse aquela medida que ele havia ali estipulado. Observe que o nosso Deus, ele tem para nós uma profundidade da qual nós nunca imaginamos. Ele tem um lugar para nós, ele tem um nível para nós, ele tem algo destinado para as nossas vidas, que ele mesmo tem preparado, que ele mesmo vai coordenar e ele mesmo vai nos fazer chegar neste lugar. Se depender de Deus, nós acessaremos as águas profundas. Se depender de Deus, nós viveremos nas profundidades, porque as abundâncias de Deus estão nas grandes profundidades. E o mesmo Deus que nos mostrou essa profundidade, é o mesmo Deus que preparou essa profundidade, e é o mesmo Deus que vai nos fazer transitar neste lugar profundo. Por isso não tenha medo. Se o que Deus te mostrou, se o que Deus te preparou, se o que Deus te ordenou está sendo acatado por você e você vai obedecer, não tenha medo. O mesmo Deus que te mostrou é o mesmo Deus que vai te fazer passar por tudo isso para a honra, glória e louvor do nome dele. As abundâncias de Deus estão nas profundezas das quais o próprio Deus reservou para as nossas vidas. Deus te abençoe, Deus te honre nesse dia, Deus cuide de cada detalhe da sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.